Porque o mês de março, né? O mês de março é uma coisa bem interessante, né? Porque agora, dia 17 de março, a ABAI, a Associação Brasileira dos Assessores de Investimentos, vai completar 10 anos de atividade, né? E o que a gente verificou da pandemia para cá foi que começou a viralizar, né, o que a gente chama de lenda urbana, né, que o dia 14 de março era o dia do assessor de investimentos. E eu falei, gente, mas da onde que surgiu essa história do dia do assessor de investimentos? Sendo que a gente, pesquisando leis municipais, estaduais e federais, nunca encontramos essa data oficializada em lugar algum. Olá, seja bem-vindo ao podcast Assessor Moderno. É um podcast que é desenvolvido pela Melver Educação com a Magnet Customer e hoje nós temos um convidado mais do que especial. Essa pessoa é uma pessoa que, assim, tem ajudado muito o mercado, os profissionais que atuam no mercado financeiro, principalmente os assessores de investimento, a desenvolver a sua carreira, a trazer coisas interessantes para este mercado. E hoje, especialmente, né, falando no mês de março, é um período que se comemora algo aí que está relacionado a esses profissionais que atuam dentro do mercado. Quero trazer aqui para vocês o Chico Francisco Amarantes, é um grande amigo, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que nos ajuda aí já tem um bom tempo. Eu posso dizer que quando a gente começou a entender do mercado financeiro, começar a trabalhar com os escritórios, eu marquei uma reunião com o Chico lá em São Paulo, ainda tudo muito novo, tudo muito embrionário, talvez o Chico ali falando, cara, será que esse cara vai encarar esse desafio mesmo? E a gente vem encarando, então já temos aí 1 ano e meio, quase 2 anos trabalhando juntos. Hoje a Magnet, ela é parceira da associação e aí a gente acaba colaborando sempre com o Chico, colaborando sempre com a associação e não só a gente para com eles, mas eles com a gente, principalmente trazendo aí possibilidade da gente se conectar com os profissionais do mercado, com você assessor, com você dono de escritório, através da associação. Chico, seja muito bem-vindo, estou muito feliz em estar aqui contigo, mas vamos começar já fervendo aqui. Eu acho que Chico dispensa muitas apresentações, mas ele vai falar quem é ele, mas eu queria que você começasse dizendo para esse podcast hoje, o que se comemora agora no mês de março? O que é esse movimento que vocês fazem de reconhecimento dos profissionais? Enfim, explica pra galera aí o que é esse momento do mês de março. Davi, é um bom dia, uma satisfação estar aqui novamente com você. É a segunda oportunidade que você me dá para participar do seu podcast, que cada vez tem atingido mais pessoas, cada vez tem tido mais sucesso. Parabéns pelo trabalho parabéns pelo trabalho que a Magnets vem realizando e, de certa forma, a contribuição que vocês estão trazendo para o mercado de assessoria de investimentos com uma ferramenta de relacionamento que eu diria assim que, se você assessor ainda não conhece, conheça, porque a sua vida vai ficar muito mais fácil e os teus resultados aparecerão com muito mais facilidade. Obrigado, né? Chico. Então, de novo, obrigado aqui pelo convite, estar aqui com vocês. Né? Bom, por que o mês de março? Né? O mês de março é uma coisa bem interessante, né? Porque agora, dia 17 de março, a ABAI, a Associação Brasileira dos Assessores de Investimentos, vai completar 10 anos de atividade. Né? E o que a gente verificou da pandemia para cá foi que começou a viralizar, né, o que a gente chama de lenda urbana, né, que o dia 14 de março era o dia do assessor de investimentos. E eu falei, gente, mas da onde que surgiu essa história do dia do assessor de investimentos? Sendo que a gente, pesquisando leis municipais, estaduais e federais, nunca encontramos essa data oficializada em lugar algum. Né? E aquilo começou a nos preocupar. E o outro motivo era, puxa, em 2020 ainda não era conhecida a figura do assessor de investimentos, porque a resolução vigente para a categoria tratava do agente autônomo de investimentos. Entendi. Né? Então, até para quem nos ouça, entenda melhor da onde surgiu o assessor de investimentos, foi de um movimento que a associação fez junto ao Congresso Nacional, que acabou terminando na promulgação da Lei Federal 14.317, no dia 29 de março de 2022, em que alterou
a lei que criou a CVM em 1976, tirando o participante de mercado, agente autônomo de investimentos, e incluindo o assessor de investimentos no lugar dele. Legal. Então, oficialmente, a partir de 29 de março de 2022, ou seja, vamos completar 3 anos agora, que a profissão de assessoria de investimentos ela é oficializada e regida por lei federal. Legal, legal. Tá? Então é daí que vem essa comemoração, esse movimento que vocês estão fazendo. Gente, na internet, o que tá chovendo de vídeos, de comemorações, teve vídeo aí de pessoas muito influentes dentro do mercado. Então é para poder, de fato, selar, de fato aí marcar efetivamente que o mês de março, como é que se chama? É o Março Verde do assessor de investimentos. Então, o que a gente está querendo? Né, tirar essa lenda urbana do dia 14, né, transformar o mês como um mês comemorativo. Principalmente porque é dia do assessor todos os dias. Exatamente. É um mês comemorativo pela atividade dos 365 dias de dedicação 24/7 que o assessor de investimentos dá ao investidor brasileiro, Perfeito. disseminando a educação financeira, levando oportunidades e democratizando o acesso ao mercado financeiro. Então esse é o principal mote. Então a gente achou melhor, até por ser um mês comemorativo também da atividade da associação, que de certa forma ajudou a mudar um pouco o patamar desse mercado, né? O mês inteiro é um mês de comemoração onde a gente procura trazer parceiros, trazer escritórios associados, clientes, o ecossistema de modo geral, participando, dando a sua contribuição nessa ação bonita que você está vendo aí nas redes sociais da ABAI, no LinkedIn, né, na página ABAI, no ABAI oficial do Instagram, onde pessoas renomadas, né, todas elas se engajaram nessa campanha e estão participando, enaltecendo o papel do assessor de investimentos, que ultimamente, infelizmente, vem sendo atacado, né, por diversas frentes e inclusive pela própria imprensa, né, muitas vezes com matérias não muito favoráveis à atuação dele, coisa que muito nos chateia, porque a gente está falando de um universo de 27 mil profissionais certificados, credenciados, registrados na CVM para o exercício da atividade. A gente está falando de mais de 1.386 escritórios, né, com CNPJ ativo, né, trabalhando na assessoria de investimentos, né? Então, às vezes, não é por conta de um ou outro caso pontual, né, que tem em todo lugar. Que tem em todo lugar, em toda atividade, Davi, né, que merece ter assim, o destaque que a gente viu, principalmente em 2024, alguns órgãos de imprensa, eles acho que abusaram um pouco na mão, né, na tentativa de desmerecer a atividade do assessor. É complicado, Chico, quando você traz um ponto delicado como esse, assim, dentro de um contexto amplo, porque a gente também está falando de famílias. Exatamente. A gente está falando de educação financeira, a gente está falando em crescimento da nossa população, porque assim, o papel do assessor de investimento, melhor do que você não existe para falar sobre o papel do assessor de investimento aqui, mas usando meu humilde conhecimento, o papel do assessor de investimento é de suma importância para o crescimento econômico da nossa sociedade. Exatamente. Porque então assim, o que é este movimento de ficar falando mal, de tentar denegrir ali a imagem do profissional que atua dentro do mercado financeiro, que leva para pessoas que não têm conhecimento, não só conhecimento de como investir, mas no que investir, de como aquilo ali vai transformar não só a sua vida, mas como a vida de milhares e milhares de outras pessoas. Então a gente tem que ter, de certa forma, aqui um cuidado, e é muito importante ter você defendendo efetivamente esses profissionais e defendendo esse crescimento dentro do nosso ecossistema brasileiro. Exatamente. Né? E você tocou no ponto-chave, né, que é a educação. Né? Então, esse próprio podcast que você teve o carinho de me convidar para participar, ele está sendo realizado aqui em Florianópolis, na sede da Melver. Perfeito, né? A perfeito. Melver, acredito que dispense a apresentação para a maioria dos seus ouvintes, Davi, mas a Melver hoje ela tem sido o estado da arte em levar, em formar bons profissionais de mercado. Né? Então, a educação, a gente entende que é uma necessidade básica do brasileiro.
Perfeito. Em todos os sentidos. Até para vocês entenderem, a Melver Educação é uma escola que forma profissionais para o mercado financeiro. Hoje forma uma grande parte dos alunos que são aprovados na Ancor saem da Melver Educação. E não só isso, como também ela continua provendo conteúdos educacionais para os profissionais que já estão no mercado. Então a gente está falando de algo muito maior do que meramente o profissional que está ali trabalhando. Existe um ecossistema como um todo que está por trás, trabalhando para que essa profissão tenha sucesso, que os brasileiros consigam, de fato, investir melhor, ter uma saúde financeira melhor, uma qualidade de vida melhor e que o nosso país se desenvolva. Então, a gente sai hoje de um ecossistema, assim, muito mais do eu acho, e passa para um ecossistema de tipo, existe um caminho que precisa ser trilhado, e você, Chico, na figura da associação, a Melver na figura de formação, a Magnet Customer como na figura de provedor de tecnologia, todo esse ecossistema vai se colaborando para que os profissionais evoluam e que o mercado financeiro, de fato, alcance uma grande parte da nossa sociedade, né? Exatamente. E até para finalizar esse tema, né, é importante, né, provavelmente alguns investidores também estão nos ouvindo, né, esse profissional, ele tem o programa de educação continuada, então além dele ter que tirar uma certificação para poder exercer a atividade, ele ao longo da sua vida, né, ele obrigatoriamente, não obrigatoriamente porque de certa forma é voluntário participar do programa de educação voluntária, mas caso ele não faça o programa de educação voluntária, a cada 5 anos ele tem que fazer uma recertificação. Então, para que ele evite essa recertificação a cada 5 anos... Ele tem que continuar se reciclando. Ele vai se reciclando anualmente. Então, ao longo de 5 anos, ele precisa participar de eventos, de workshops, de seminários, cursos de graduação, de mestrado, ou enfim, qualquer atividade educacional que tenha correlação com o mercado financeiro, né, tem todo um critério através do regulamento da Ancor, que é a entidade que presta esse programa de educação continuada, que a pessoa precisa fazer um determinado número de pontos. Legal. E ao longo dos 5 anos ela chega numa pontuação X e com isso ela evita de estar se fazendo a recertificação. E por que esse programa de educação continuada? Porque o nosso mercado é muito dinâmico. Sim. Porque a tecnologia, você que vem do meio de tecnologia, sabe melhor do que a gente, é o foguete dando ré, né? Coisa que a gente até então não imaginava que isso pudesse ser possível. Há um ano atrás a gente falava que foguete não dá ré, né? Então agora a gente não pode mais falar isso, né? Então acabou. Então assim, são muitos instrumentos financeiros que surgem no mercado, são muitas ferramentas tecnológicas também que aparecem no mercado. Hoje é muito comum, é difícil você ir a alguma reunião, em algum ambiente que você não encontre alguém falando de inteligência artificial, o que vai acontecer no mercado, onde que a inteligência artificial vai poder mudar e trazer novas oportunidades para o mercado, né? A mesma coisa quando a gente fala de tokenização, né? Tokenização, então, quando a gente correlaciona com o mercado de distribuição, que é aquele que a gente está inserido, cara, isso aí aparenta ser uma revolução aí que está acontecendo, que a gente não sabe exatamente qual vai ser o final dela daqui a um tempo, né? A gente volta aqui num terceiro podcast para falar um pouquinho sobre os reflexos aí desse processo de tokenização que vai começar a ocorrer também, né? Onde provavelmente vai ter impacto na cadeia de distribuição. Gente, eu acho que vocês já perceberam que esse podcast hoje vai estar bem quente, bem interessante, porque tanto o Chico quanto o Davi, a gente não tem muito papas na língua. A gente vai colocando os pontos aqui, a gente traz o entendimento daquilo que a gente pensa. Pode ser que agrade ou não agrade, mas a gente vai colocar aqui as coisas da maneira que for melhor sobre o nosso conhecimento, que possa estar auxiliando os profissionais no mercado. Agora vamos passar por uma parte mais protocolar. O Chico, como ele falou, né, ele participou ali do nosso primeiro ensaio, Chico, do podcast. Ali foi um ensaio onde a gente gravou lá no nosso escritório no Google, lá em São Paulo, onde a gente montou a mesinha ali e tal. Pode-se dizer assim para vocês que ali foi o nosso primeiro conteúdo, entendendo efetivamente como é que a gente ia trazer conhecimento para o mercado, como é que a gente ia ajudar vocês, profissionais que atuam no mercado financeiro, a construir relacionamento com seus clientes e gerar negócio. Porque este é o nosso objetivo. Quando a gente traz esse ponto, Chico, de construir relacionamento com clientes e gerar negócio, a gente está falando dos dois lados. A gente está falando de como construir um ecossistema onde os profissionais saibam como lidar melhor com seus clientes, mas também a gente entende que para esses profissionais sobreviverem, eles precisam ganhar dinheiro. E hoje,
Mais uma vez, o Chico vai ganhar aqui agora o nosso presentinho, que é o Opa! protocolar. Chico, isso aqui é para você colocar o teu celular Muito obrigado. e apoia aí. Aqui eu fico usando durante o nosso podcast a minha pesca. Todo mundo já sabe, eu falo isso sempre. Mas aqui tá a minha cola, a minha pesca, que assim eu vou seguindo o meu roteiro aqui com o nosso bate-papo, beleza? Maravilha, já estou usando ele aqui. É isso aí. Gente, vamos lá. Chico, depois dessa introdução maravilhosa que a gente teve aqui, cara, é fantástico sempre conversar com você. Mas agora eu queria que a gente começasse a entrar nos pontos um pouco mais direcionado para o assessor, quando diz respeito a quem está começando a trilhar uma carreira. E depois a gente vai abrangendo um pouquinho mais das transformações que vêm acontecendo dentro do mercado financeiro, que vão ocorrendo aí no dia a dia da operação. Então, assim, me fala aí agora o profissional que está começando a vida dele, ou aquela pessoa que está saindo da escola, entrando na universidade, que está ali fazendo talvez o primeiro e segundo semestre dentro da faculdade, e esteja pensando qual carreira vai seguir. Fala um pouquinho da carreira do assessor de investimento, fala um pouquinho de como é essa entrada dele dentro do mercado e como é que a associação colabora, né? Porque eu acho que um dos pontos importantes é entender qual que é o papel da associação dentro desse ecossistema, Chico. Tá legal. Bom, a associação ela surgiu em 2015, né, com a principal missão de defender os interesses da categoria do assessor de investimentos nas mais diversas esferas, seja ela na esfera federal, junto aos três poderes, legislativo, judiciário e executivo, seja junto aos reguladores, CVM, Banco Central, seja junto aos autorreguladores, como a Anbima, como a BSM, Supervisão de Mercados, né, que é vinculada à AB3, né, e, obviamente, junto à certificadora, né. Então, esse profissional jovem, né, o que é importante ele ter em mente, né? Né? Não se baseia, assim, primeiro conselho que eu vou dar para o assessor jovem que quer entrar nesse mercado. Né? Não se baseie no lobo de Wall Street. Né? Boa, Chico. O assessor moderno, que eu gosto de chamar do aí 4.0, né? E esse é o nome do nosso podcast, tá? Eu acho que talvez vocês entenderam de onde veio aí, né? Veio do Chico, tá? Esse assessor moderno que a gente chama aqui de AI 4.0, né? Dentro de uma linha do tempo, desde o surgimento oficial da atividade na década de 60 até hoje, né? Ele passou por várias etapas e vários movimentos. Esse assessor moderno de hoje, ele é um cara que ele não está necessariamente voltado ou atrelado à sua origem, que era um operador de bolsa de valores. Uhum. Né? Esse profissional de hoje, ele está muito mais voltado a uma assessoria patrimonial do que a um tirador de pedido, como a gente falava lá atrás, nos anos 70, nos anos 80, que era aquele camarada que ficava no chão do pregão, né? Muitos jovens já devem ter visto e achado curioso aqueles vídeos no YouTube, né? Dessa época em que ficavam 1 milhão de pessoas dentro de um chão, berrando no telefone, compra, vende, compra, vende, compra, vende, e ninguém entendendo nada daquela confusão, como é que as coisas funcionavam, né? Mas o fato é que as coisas dentro daquela confusão toda funcionavam direitinho e geravam resultado. Né? O profissional de hoje, ele é um profissional que ele está mais atrelado a uma gestão mais 360 graus do seu investidor, do seu cliente, não necessariamente um especializado que só vai comprar e vender ações. Entendi. Né? Então é importante que esse profissional entenda que o sucesso da jornada profissional dele, se não tiver em paralelo uma jornada educacional, esse camarada, dificilmente ele vai ter dificuldade de atravessar a arrebentação. Entendi. Né? Então, o primeiro ponto que você diz é educação. Educação. Esse Boa. é o primeiro ponto. Né? Até porque, para que esse profissional amanhã ele possa exercer a atividade, Davi, ele precisa tirar uma certificação que não é tão trivial assim. Perfeito. Né? É uma certificação técnica, é uma certificação onde ele precisa ter conhecimento de legislação, né, de resoluções que regem a atividade. Né? A atividade da assessoria de investimento ela é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários. Certo. Então, existe a resolução CVM 178, que é o marco regulatório da atividade. E todo profissional precisa conhecer no detalhe o que a resolução 178 fala.
Porque No detalhe. Gente, fique esperto com o no detalhe, porque a gente vai falar algumas coisas sobre esse no detalhe, que o Chico vai me dando uma aula ali no carro sobre esses pequenos detalhes que às vezes são negligenciados, eles né? são negligenciados na maioria das vezes, as pessoas entendem muitas vezes, ou às vezes melhor, as pessoas às vezes não entendem direito aquilo que elas leem, né? Ou então elas leem com o olhar que elas gostariam Que as coisas que as fossem, coisas fossem, como né? a gente falou, né? A interpretação de texto está complexa, Exato, né? né? E o brasileiro tem um pouco aquela coisa do jeitinho brasileiro. O brasileiro desenvolveu um pouco essa habilidade, né? De quando sai uma lei, ele fala: ah, essa lei pegou, ah, essa lei não pegou, né? Mas é lei, cara. Ou ele lê o artigo e ele interpreta o artigo da forma que ele gostaria que fosse para o seu bel prazer, né? E muitas vezes não é assim que funciona Perfeito. na vida real, né? E como esse mercado ele é um mercado que ele tem N modelos, né? Não existe a fórmula do bolo para o sucesso da assessoria de investimento, né? Você tem diversos perfis de assessores, diversos perfis de escritórios de assessoria com focos diferentes, metodologias de trabalho diferentes, né? Então é importante você conhecer muito bem a regra do jogo, né, Sim. para que amanhã você não se surpreenda, né, com uma ou outra fiscalização que muitas vezes pode resultar até em grandes prejuízos Fechar até sancionadores. operações, né? Fechar até operações. Né? A gente entende assim que o brasileiro também é um povo, de modo geral, de bom coração, né? De um povo honesto, né? Mas muitas vezes o não entendimento correto das coisas pode, de uma forma até inocente, né, causar um grande prejuízo. Então, assim, só para a gente reforçando, o Chico falou que o primeiro ponto para o assessor que está começando a caminhada é estudo, então educação. O segundo ponto que ele traz aqui é ficar muito atento ao que está escrito na lei, as regras do jogo, porque as regras elas precisam ser seguidas e muitas vezes a gente vê as pessoas negligenciando essas regras e aí a consequência ela vai chegar em algum momento e quando chega é bem pesado. Um exemplo prático do bem pesado que você acabou de comentar, tá? Tanto a 178 quanto a 179, que é uma outra resolução voltada aos intermediários que trata da transparência junto aos investidores, né? Ela fala o seguinte: o assessor de investimentos ele pode ser uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica. E necessariamente ele precisa estar vinculado ou multivinculado a algum intermediário do sistema de distribuição de valores imobiliários do país. Ou seja, esse profissional que se certificou, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, ele precisa ter um contrato de vínculo com uma ou mais de uma corretora de valor imobiliário para poder exercer sua atividade e distribuir produtos. Legal. Qual é o papel, né, desse exercer a sua atividade? Basicamente é prospectar e captar clientes, receber, transmitir ordens para os sistemas eletrônicos de execução de operações junto aos intermediários, prestar informações sobre produtos e serviços daquele intermediário ao qual você está vinculado, né? E mais recentemente você poder até recomendar ativos aos seus profissionais, né? Então, existe ali uma cláusula que diz o seguinte: caso você seja uma pessoa jurídica, você pode ter, por exemplo, sócios não assessores de investimento. Desde que a gente chama de sócio capitalista, desde que, Davi, esse sócio, que não é assessor de investimento certificado, credenciado, registrado, não exerça a atividade de assessor de investimento e não tem acesso a informações sensíveis da operação, que envolvam dados de clientes. Então essa é uma condição que está dada na regra do jogo. Se por um acaso houver uma fiscalização dentro de um escritório e for identificado um profissional não assessor credenciado, exercendo o papel de assessor, ou seja, eu estou aqui com o Davi, que é o assessor credenciado, eu virei um sócio dele, entrei aportando recursos e comprando uma parte da empresa dele, né? Mas não satisfeito em ser esse investidor profissional, eu resolvi começar a captar cliente para o Davi. Se isso for configurado ao longo de uma fiscalização, você sabe qual é a sanção, qual é a multa que o seu escritório vai receber? Não. 3 milhões de reais. Caramba. Vocês estão entendendo?
O desafio hoje, no nosso podcast, é trazer lucidez efetivamente para o trabalho do assessor de investimento. E nada melhor do que o Chico para poder fazer isso. Vocês tinham ideia disso? O que ele está dizendo? É que se uma pessoa que está lá desempenhando um papel que não cabe a ela como assessor de investimento, um escritório pode receber uma multa de 3 milhões de reais. Gente, acho que são pontos para as pessoas terem cuidado, escritórios terem cuidado, que às vezes, como a gente gosta de falar, às vezes a pessoa não fez por querer, é porque ela não foi lá na lei, não entendeu a lei, não se aprofundou naquele conteúdo, e aí, obviamente, vai estar fazendo alguma bobagem que talvez pode gerar um dano financeiro bem considerável, né? Um outro ponto de atenção, né, dentro dessa linha ainda, Davi, que é importante esse profissional, né, entender quando a resolução fala que ele é um preposto do intermediário. Legal. Ou seja, o assessor de investimento, diferentemente de um consultor de valores imobiliários, diferentemente de um planejador financeiro, ele não tem a independência que esses outros profissionais têm. Ele é vinculado contratualmente para exercer o papel de preposto da corretora. O que isso significa? Que ele tem que acatar normas, regulamentos, procedimentos, controles, compliance daquele intermediário a qual ele está vinculado. Chico, até para a gente seguir e você ajudar bem a gente, eu vou só pegar esse ponto que você traz agora entre esses 3 profissionais que atuam dentro do mercado. Traz para a gente, não só para quem hoje já é assessor, consultor, planejador, mas também para os investidores que estão aqui nos assistindo, pessoas que hoje começam a ficar uma confusão. Eu gosto de dizer assim, cara, é tanta gente mexendo dentro do mercado financeiro. Tem consultor, tem planejador, tem assessor, tem o banco e deve ter mais alguém aí dentro dessa tem sala. Tem o Family Office, tem o Multifamily Office. Explica pra gente. Tem que o gestor de recursos, aí... tem o analista de valor imobiliário. Gente, a gente tá falando aqui de diversos profissionais que estão ali atuando dentro do mercado. Eu vou fazer só um parêntese aqui para vocês entenderem como é confuso conseguir distinguir tudo isso, e aí assim, vocês vão ver como as coisas vão se amarrando. O Chico começou falando sobre a falta de informação que alguns players de comunicação têm sobre a profissão do assessor de investimento, o papel deles e tal, e aí tivemos várias críticas acontecendo. Beleza, então pega essa informação. Aí a gente tem um mercado brasileiro que é previsto aí para os próximos 5 anos, a gente sair de hoje quase 70 milhões de pessoas que colocam seus dinheiros em produtos financeiros para chegar a quase 85 milhões aí nos próximos anos. Então a gente vê um crescimento de mercado que vai vir, vamos ter mais profissionais no mercado, mas a gente fala também de educação, então você vê que tem um monte de coisa acontecendo, e aí tem os profissionais. Chico, tenta elucidar pra gente o papel desses atores dentro do mercado. Cara, acho que não vai dar para elucidar todos, mas vamos pegar o consultor, o planejador e o assessor, acho que por aí já começa a deixar as coisas um pouquinho mais leves, né? Você vê como é que são as coisas, né, Davi? Se, assim, para o entendimento de um leigo, né, de quem são os participantes desse mercado, já parece algo confuso, né? Qual é a diferença do gerente de banco para um assessor, para um consultor, para um planejador, qual é o papel que um family office exerce, qual é o papel que um multifamily office exerce, qual é o papel que um analista de valor imobiliário exerce, qual é o papel que um administrador de recursos exerce nesse mercado, né? Se isso já aparentemente já parece confuso, imagina quando a gente tentar explicar o que todas essas pessoas oferecem de fato no dia a dia para os clientes, que é uma LFT, uma NTNB, que é um papel atrelado ao IPCA, mais alguma coisa, que é... E em siglas, fora as siglas das ações. Que é a sopa de letrinha, os tickers, né? Dos papéis, das ações, né? Então, quer dizer, é de uma complexidade, de fato, grande, né? Em que é um papel do assessor, e isso o assessor, eu acho que ele vem fazendo de forma muito... sábia, né? Sábia, positiva e que tem dado resultado, que é tentar traduzir tudo isso para uma linguagem mais acessível, né? Então vamos lá, o mercado lá atrás, quando ele começou, né, você tinha alguns papéis, né? Esses papéis eles estão muito atrelados à lei da reforma bancária e à lei do mercado de capitais, então isso tudo ocorreu ao longo dos anos 60.
Ah, Foi tá. quando foi criada a Bolsa de Valores, né? Uhum. Foi quando as sociedades corretoras, distribuidoras de valores imobiliários, na forma como a gente conhece hoje, foram constituídas, né? Foi quando surgiu o agente autônomo de investimentos. Né? O agente autônomo de investimentos ele foi regulado em 1967 pela Resolução 76 do Banco Central do Brasil, em que dizia que uma sociedade corretora de investimentos poderia ter um agente autônomo de investimentos, vírgula, sem vínculo trabalhista, vírgula, distribuindo seus produtos desde que ele tivesse uma espécie de uma autorização, de uma certificação e tal, e emitisse o que eles chamavam de RGA, que era um registro geral de agente autônomo de investimentos, que é como se ele emitisse uma nota pelo comissionamento que ele estaria recebendo a cada negociação que ele fazia no mercado. Nessa altura, não existia o consultor de valor imobiliário, não existia o gestor da forma como a gente conhece hoje, não existia nada disso. Não tinha planejador, não Não tinha existia planejador, não tinha nada disso. Né? Dentro dessa linha do tempo, a indústria de asset management, que é aquela que criou a figura do administrador de carteiras de recursos de terceiros, aquela que criou a figura dos fundos de investimento, né? Que hoje já tem aí quase, sei lá, quase uma dezena de trilhão aí de valores investidos em fundos de investimento, isso tudo surgiu em 1995. Ah, tá. Né? Não tem tanto tempo assim. Não, a gente está falando 95, 30 anos, Pois né? foi de lá que a indústria começou meio que se a desenhar, né, até com a Ambid, né, que era a associação de classe que precedeu a Ambima, que hoje é autorreguladora e que comanda esse mercado todo junto com a CVM. Legal. Né? Então você vê que é algo muito recente. Né? Quando a gente fala do consultor de valores imobiliários, a atual resolução 19, ela teve origem em 2017. Então tudo Né? muito novo, né? Quando a gente fala do planejador financeiro, que na verdade não é um participante de mercado, ele não é regulado, mas ele tem uma certificação de distinção chamada CFP, né, que é uma certificação de planejador financeiro, né, que tem uma origem americana. Na verdade, isso é um selo de distinção que o profissional tem, né, mas não há nenhuma regra sobre a atividade dele em vigor. Né? E esse profissional, ele é um profissional mais completo que o assessor, mais completo do que o consultor. Porque além da consultoria, da recomendação que o assessor pode dar, que o consultor dá, esse planejador financeiro, ele está habilitado a falar de processos sucessórios, ele está habilitado a falar de estruturações tributárias para otimizar a carteira do seu cliente, ele está autorizado a falar de seguros, previdência, enfim, de outros pontos. Né? Que vai além do que o assessor e o que o consultor faz. Que vai faz. além do que o assessor e o consultor faz. Tá, né? Então se a gente for colocar de maneira clara a diferença entre o assessor, consultor e o planejador, como é que você conseguiria definir esses três de maneira assim bem simples para o público entender? Vamos lá. Um é vinculado a uma corretora obrigatoriamente num contrato com uma corretora para distribuição de produtos e serviços. O assessor. O assessor de investimentos, sendo remunerado pelo modelo preponderantemente comissionado pela distribuição daquele produto distribuído ao seu investidor final. Legal. Então, ele é um preposto da corretora, ele é um camarada de relacionamento, onde ele traz o cliente, apresenta o cliente para a corretora que vai abrir a conta desse cliente, a corretora que vai fazer o cadastro desse cliente, a corretora que vai fazer a análise do perfil de investidor desse cliente para definir qual é o nível de risco que ele está disposto a assumir na alocação das suas carteiras, né? O famoso suitability. Perfeito. Né? E esse assessor de investimentos, além dele captar e prospectar esse cliente, ele também consegue transmitir as ordens, ou seja, você, Davi, é meu cliente, você fala, Chico, compra a cota desse fundo, vende cota desse fundo, compra essa ação, vende essa ação, eu, Chico, assessor, eu consigo entrar nos sistemas da minha corretora e operacionalizar isso para você. Legal. Tá? O consultor e o planejador são dois profissionais que, de certa forma, fazem um papel muito semelhante no que tange a oportunidades de investimento, né? de tentar entender o mercado, quais são os principais ativos disponíveis e o que faria sentido, né? Em termos de risco, retorno, em termos, enfim, de custo-benefício, você está indicando para os seus clientes. A diferença é que eles são independentes.
Ou seja, eles não têm vínculo com ninguém. Eles não estão ali como preposto de Eles uma não são corretora. prepostos de uma corretora, eles não são prepostos de um banco, eles não estão ligados a ninguém, eles são 100% independentes. Então, eles têm um olhar, de fato, 360 graus do mercado, onde, a exemplo de um clínico médico, né, ele consegue olhar a tua saúde, no caso financeira, de cabo a rabo. Entendi. Agora, ele jamais, na hora que ele te receitar, faça essa alocação, compre isso, venda aquilo, faça isso na sua carteira, Davi, ele jamais vai te recomendar, a exemplo do que um clínico médico, quando te recomenda uma receita médica, ele jamais vai falar, olha, só que você vai comprar naquela farmácia, daquele laboratório esse remédio, hein? Não, ele simplesmente fala, olha, você precisa dessa fórmula aqui para a tua saúde dar certo. Olha, você precisa fazer essa alocação de recursos aqui para você ter um bom resultado lá na frente. Agora, onde você vai comprar, onde você vai vender, onde você vai operacionalizar, a princípio, a resolução 19, que rege a atividade do consultor de valores imobiliários, ele não permite que esse consultor, a exemplo do assessor, efetive as operações. Não só efetive, como também ele não direcione para qual... E não direcione também. O consultor. O cliente desse consultor, ele vai ter que procurar ou o gerente do banco dele ou o assessor de investimentos, que pode ou não ser um parceiro desse consultor, para executar as suas operações. Legal. Em termos de remuneração, tanto o consultor quanto o planejador, por prestarem serviço ao investidor final e por terem um contrato diretamente com o investidor final, a prática de mercado é a cobrança de um FII fixo, que a gente chama. Essa taxa fixa, exemplo de um advogado, exemplo de um dentista, ela pode ser cobrada da forma que esse camarada quiser. Perfeito. Ele pode cobrar uma taxa anual, ele pode cobrar um percentual sobre o patrimônio, ele pode cobrar por hora, por consulta. Ele pode, não tem regra. Não tem regra. Ele pode cobrar, por exemplo, eu posso cobrar R$100 e tá tudo certo. Pronto, e tá tudo certo. Perfeito. Por outro lado, ele não pode cobrar, por exemplo, uma taxa de sucesso, uma taxa de performance. Ele não pode cobrar performance. Por outro lado, se ele recebe algum tipo de benefício, né, para ofertar algum tipo de produto, por exemplo, esse benefício tem que ser revertido para o cliente. Entendi. Então, já que você entrou nesse assunto, Chico, eu acho que ficou claro para todo mundo aqui a diferença entre um consultor, um planejador, um assessor, e fora as outras sopas de letrinha que o Chico colocou aqui pra gente, a gente agora quero entender um pouco, Chico, de um assunto que é muito polêmico, que tá na pauta aí, a gente fala bastante sobre isso, e nada melhor do que esclarecer e talvez trazer um pouco de visão quanto a isso, que é o modelo de remuneração dos assessores, né? A gente está aqui no mês de março, trazendo um assunto que é pertinente para o mês que se comemora aqui o reconhecimento dos profissionais que atuam dentro do mercado, que é o Março Verde, né? Que é onde os assessores de investimento ali têm esse mês de reconhecimento do seu trabalho, e como é que reconhece, como é que está sendo reconhecido esse trabalho efetivamente no bolso, porque a gente tem aí agora um modelo que para mim é um modelo extremamente consolidado, é um modelo diferente do que muitas pessoas falam, que é o modelo de comissionamento. Eu tenho a minha opinião, eu tenho uma visão de que o mercado já estava adaptado, já está adaptado a este cenário, a este movimento. As pessoas que investem, elas sabem. Ninguém é inocente ao ponto de falar, cara, pô, ele não ganha dinheiro. Lógico que ele ganha. Ele ganha dinheiro, sim, tendo comissionamento sobre a alocação de cada um daqueles produtos. E faz parte do jogo. É muito fácil, às vezes, a gente defender qualquer outro tipo de modelo, porque a gente não tá dentro do jogo. Mas para quem tá trabalhando, fazendo as coisas, pô, é óbvio que aquele ali é um modelo que faz sentido. Mas também a gente começa agora a ter um modelo muito disseminado na cultura americana, que é o FII fixo, e que hoje no Brasil ela começa a ter uma aderência um pouco maior. Estamos vendo aí vários escritórios se movimentando para trazer a sua carteira de cliente se tornar um pouco majoritariamente FII fixo, enfim. Traz pra gente um pouco desse cenário, desse panorama, Chico. né? Desse panorama. Esse panorama pensa, né? é bastante complexo, ele é um panorama que de fato ele está na tona, está na mídia, está nas discussões nas redes sociais.
Infelizmente, às vezes a gente percebe muita má informação, muita confusão de entendimento e muito viés, né? O viés é o que mais me preocupa, que é quando alguém defende um lado ou outro lado, Começa a ter não as por uma polaridades, né, cara? que são as polaridades, não por uma questão fiduciária, porque de fato eu estou preocupado com os interesses do meu cliente, do meu investidor, né? Que é o que eu sempre falo, Davi, o investidor é o principal protagonista do mercado financeiro de capitais. Não é o gerente de banco, não é o assessor, não é o consultor, não é o planejador, não é o analista, não é o gestor, não é o banqueiro, não é o dono da corretora, não é nenhum dessas pessoas. Se não existisse o investidor, não existiria essa cadeia toda por trás para servir a ele. Então, o investidor é a pessoa, é o diamante bruto que tem que ser tratado, né, com todo o carinho do mundo. E às vezes a gente vê nessa discussão modelo de remuneração algumas tendências de viés mais pessoal, mais para o interesse pessoal e menos para o interesse coletivo. Tá? Então, gostaria de deixar esse ponto aqui claro. Outro ponto importante para a gente perceber é o seguinte: regulador, no caso a CVM, não tem envolvimento nenhum com o modelo remuneratório. Tá? Eu digo isso por quê? Porque em novembro do ano passado entrou em vigor a resolução CVM 179, que dita a questão da transparência que os intermediários precisam ter na divulgação dos seus extratos trimestrais junto aos investidores, mostrando quanto que eles estão ganhando na distribuição de valores imobiliários. Tá? E por conta disso, muita gente fez confusão dizendo que o regulador está direcionando para que o modelo de FII fixo prevaleça. Isso não é verdade. O regulador ele não tem ingerência sobre nenhum modelo remuneratório, que é uma decisão puramente comercial. Ou seja, entre a corretora e o escritório. Ou até sobre só o Entre a escritório. corretora e o cliente. Ah. E esse tipo de negociação, né, não tem regulação nenhuma que fale você só pode operar com seu cliente cobrando uma taxa fixa. Isso também não existe, tá? Legal. E eu já vi algumas pessoas afirmando isso, inclusive em painéis por gente renomada de mercado. Então, fica claro aqui que não existe papel nenhum do regulador com decisão a esse modelo. E o terceiro ponto que é importante deixar claro é: não existe certo e errado, não existe melhor e o pior. Existe aquilo que o consumidor, que no caso é o investidor, está disposto a pagar e na forma que ele quer pagar. Que é mais aderente à realidade dele, aderente à realidade dele. Tá? Então, o que é o primeiro passo que é importante que o investidor brasileiro tenha? Entender quem são os diferentes players de mercado, para ele consiga entender na situação dele, no momento dele, qual é o profissional mais adequado para me atender. É o assessor? É o consultor? É o planejador? Deixo meu dinheiro com o gerente do banco? Tenho recurso suficiente para ser cliente de um multifamily office? Sou uma família muito abastada e vou eu montar o meu family office? Então esse é o primeiro cenário. O investidor ele precisa ter essa clareza, e daí o papel de novo importante da educação financeira, para que ele entenda quem é que vai servir a ele. Pensa você com a sua saúde física. Perfeito. Te deu uma crise danada, você foi parar no pronto-socorro, você vai passar numa triagem e vai falar com o clínico médico. Faz aqui um hemograma, Davi. Depois que vem os resultados, o clínico vai olhar e vai falar: não, você precisa falar aqui com um neurologista, você precisa falar aqui com um cardiologista, você precisa falar aqui com outro profissional especialista na categoria. Então, a saúde da pessoa, a saúde financeira, elas são muito correlacionadas nesse tipo de coisa. Então, da mesma forma que existem os especialistas médicos, existem os especialistas em investimentos. Como existem os especialistas na advocacia, que cada um é especialista no criminal, é especialista no civil, é especialista no contencioso, é especialista não sei aonde. Perfeito. Tá? Então, esse é o primeiro entendimento. O segundo entendimento é, uma vez definido esse profissional, né, a forma com que eu vou remunerar ele, né, também deveria ser uma prerrogativa do investidor. Infelizmente, não é isso que a gente vê no mercado brasileiro. Quando a gente compara com o mercado americano ele não tem uma regra definida, ele é híbrido. O profissional de investimentos, ele pode exercer o papel de consultor de valor imobiliário e ele pode exercer o papel de assessor de investimentos, desde que ele tenha as duas certificações, desde que ele tenha ética profissional, desde que ele tenha conduta profissional e desde que ele seja
transparente no seu relacionamento junto ao investidor. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento em que eu estou prospectando o Davi, eu vou falar, Davi, eu posso atuar com você como um assessor que vai ser nessa condição, nessa condição, nessa condição, ou eu posso atuar como um consultor que vai ser nessa condição e nessa condição. O que você acha que mais se adequa à sua necessidade? Ou seja, se você é uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento de mercado, que você tem um pouco de clareza daquilo que você quer fazer com o seu recurso, no horizonte de tempo que você espera ter algum retorno, algum benefício com aquele atendimento desse profissional de investimentos, provavelmente você pode ser atendido por um assessor, porque você já sabe exatamente aquilo que você quer, você já entende o que você quer. Ah, não, você é totalmente leigo, você não entende nada, você fica 15 horas por dia numa mesa de cirurgia e não sabe, não tem tempo para olhar o que é o seu dinheiro. Talvez o papel de um consultor seja mais adequado no teu caso. Então, esse tipo de coisa que tem que ficar muito bem afinado, muito claro. E é papel do profissional de investimentos também ter essa clareza para com o cliente, né? com o cliente. Quando a gente chega na etapa da remuneração, o mercado americano, ele não fala faz o FII fixo ou faz a comissão, ele é híbrido, ele dá as duas possibilidades. E quem define qual é a melhor forma é o investidor. No final do dia, sempre é o cliente que vai estar definindo. Cliente que vai definir. Vou dar um exemplo, né? Eu não vejo diferença nenhuma você comprar R$1 milhão de uma ação da Petrobras ou você investir R$1 milhão numa joia da Tiffany. É um investimento que você vai ter que declarar no seu imposto de renda da mesma forma. Quando você vai na loja da Tiffany escolher um colar para sua esposa de R$1 milhão e você fala, eu quero comprar aquele colarzinho lá de R$1 milhão, a moça da Tiffany, ela não fala, você só pode comprar isso se você me pagar dessa forma. Ela vai perguntar para você, Davi, de que forma que você quer pagar? Quer fazer transferência bancária, quer pagar no Pix, quer pagar no cartão de débito, quer pagar no cartão de crédito em 3 vezes sem juros, em 12 vezes com juros. E você que vai definir como é que você vai pagar. Perfeito. Então, por que quando eu vou dar o meu recurso para alguém administrar, e obviamente que ninguém trabalha de graça, né? O assessor não trabalha de graça na comissão, e o consultor, ninguém trabalha de graça, como é que você vai dizer que só existe aquela forma ali de pagar? Dizer que só existe aquela forma de pagar. Entendi. Eu acho que até um ponto importante, Chico, até para depois a gente ir reforçando, eu usei o mesmo exemplo, acho que foi ontem ou X dias falando sobre isso, que assim, quando eu digo que o mercado já está acostumado, você pegou um exemplo muito bom. Quando eu vou na loja e vou comprar uma joia de R$1 milhão, eu não pergunto para a moça lá qual é a comissão que ela vai ter. Em hipótese alguma. Nem quando você compra aquele Cayenne de 700 mil que você me trouxe aqui para gravar na Mel. Então, você comprou aquele carrão, você perguntou para mim? Mas não conta para os outros, gente, calma. Segredo, brincadeira. Tá? Segredo. Mas assim, pensa, eu não procuro saber qual é o valor da comissão que eu tenho lá com o assessor, ou com o vendedor de carro e nem com a menina que me vendeu a joia. Mas também, do outro lado, quando eu vou lá contratar um arquiteto para ir fazer a casa ou algo do tipo, ele me diz quanto custa o trabalho dele, eu vou lá e estou disposto a pagar por isso. E dentro do mercado agora, a gente fica assim, o assessor, né? Ele recebe a comissão como um vendedor de carro ou uma pessoa que está vendendo uma joia, assim como também ele cobra um valor fixo pela prestação de serviço dele ali, que é de assessoria, assim como um arquiteto ou como qualquer outro profissional que tem um valor fixo. Por exemplo, uma consulta médica que custa R$700 já tem um valor ali pré-estabelecido. O que eu estou enxergando disso, e aí assim, talvez você vai conseguir ainda mais elucidar, é que ainda está muito confuso o modelo, a remuneração, o que é importante dentro dessa equação. Para mim ficou aqui claro que você diz, cara, o que mais importante é o cliente. É o cliente definir se ele quer pagar um comissionamento sobre a operação ou se ele quer pagar um valor fixo pelo tamanho do patrimônio dele ou a forma que o assessor está cobrando, o consultor está cobrando, o planejador está cobrando. Mas, de certa forma, quem no final está no meio desta batalha entre modelos financeiros é o investidor na ponta. Sim. É o investidor na ponta que está com dúvida. É o investidor na ponta que está sem saber para que lado vai, se ele vai para um assessor, se ele vai para um consultor, se ele vai para um planejador, se ele vai pagar um FII fixo, se a comissão que o escritório está ganhando é muito. Gente, eu tô, em vez de estar facilitando a vida
na ponta, e eu acho que é importante aqui deixar claro, tá? Que não existe certo e errado, como o Chico falou, não existe o lado A ou o lado B, mas o que é importante destacar é que, no final do dia, o objetivo desse podcast é ajudar o quê? A profissionais do mercado financeiro a construir relacionamento com seus clientes e gerar negócio. Aham. Só que no meio do caminho tá essa dúvida. Como é que você, assessor, vai conseguir elucidar para o teu cliente esse assunto tão delicado que não existe consenso, que existe uma baita confusão? Então, o nosso objetivo aqui é tentar trazer um pouco de luz em Aham. cima desse assunto, dessa complexidade que a gente vai encarando aqui dentro do mercado, para poder auxiliar as pessoas aí a construir de fato, esse relacionamento. Chico, dá mais uma luz pra gente, como ajudar os investidores com essa salada aí, mais uma, né? É uma salada, Davi, e é engraçado, né? Porque você falou da forma como as pessoas falam e pensam, né? O assessor fica naquela do fifixo da comissão 1. Não é papel do assessor definir modelo de remuneração. Lembra que eu falei aqui há pouco tempo atrás que o assessor é um preposto da corretora, que ele tem um contrato com a corretora para distribuir produtos e serviços? Então, o modelo, quem define é a corretora, não é o assessor, né? Até para vocês entenderem um pouco a origem, né? Falar um pouco de história aqui para vocês, né? Lá pelo final dos anos do século XVII, né, que surgiu a primeira Bolsa de Valores. Né? Surgiu inicialmente em 1500 e pouco, sei lá, no século XVI, lá em Bruxelas, por conta das negociações de diamantes, né? Em Antuérpia, né? E depois em Amsterdã, né? No século XVII, né? Por conta das tulipas, né? Que são as flores tradicionais da Alemanha, a famosa Bolsa das Tulipas. Bolsa né? das Tulipas. Tudo surgiu lá. A primeira grande crise financeira mundial surgiu ali também. Ali nas tulipas, né? Teve uma segunda grande crise mundial que ocorreu no mercado americano, né? A Bolsa Americana, que hoje é a mais pujante de todas, ela só surgiu no século XVIII. E foi em 1792 que um investidor chamado William Durham, o que ele fazia? Ele pegava empréstimos nos bancos e se alavancava no mercado acionário. Até um dia que aquilo lá virou um castelo de areia. O secretário do Tesouro americano, preocupado que fosse dar um crash, reuniu as 20 maiores corretoras em atividade e, de uma forma bastante sucinta, em 2 linhas, em 2 artigos, eles acabaram com a crise. O primeiro artigo falava o seguinte: corretor só opera com corretor. Ou seja, qualquer negociação de valor mobiliário que ocorra só pode ocorrer entre um corretor com um corretor. Ou seja, o corretor não pode comprar e vender uma ação de uma pessoa física normal e a pessoa física não pode vender e comprar de um outro. Então, você tem sempre que negociar dentro de um ambiente entre corretores autorizados para poderem fazer isso. Tá? Essa foi a primeira decisão lá atrás. A segunda decisão foi: independente do cliente ganhar ou perder, para qualquer operação de compra e venda, o corretor pode cobrar uma comissão de 0,25%. Então, aí foi instituída oficialmente a comissão no mercado, no famoso chamado Acordo de Bretton Woods. Bretton Woods, para quem não sabe, é uma árvore que existe até hoje na entrada da Bolsa de Nova York. Uau. Então, o nome daquela árvore chama Bretton Woods e o acordo foi feito em homenagem a essa árvore que fica na porta da entrada de Wall Street. Legal. Tá? Então, o comissionamento não é uma invenção do assessor. O assessor não inventou a comissão para ele poder ter conflito de interesse e ganhar mais dinheiro em cima do cliente, como é falado por aí. Propagado, como é né? propagado da forma como aí. Né? É simplesmente algo que existe já há 3 séculos, quase há 2 séculos, há 200 anos, que funciona dessa forma, né? Assim como qualquer representante de venda de qualquer setor econômico do mundo. O preposto de uma corretora nada mais é do que um representante de venda. Sim. Então, o modelo de comissionamento existe em qualquer setor econômico que tenha um representante de venda, seja ele autopeça, seja ele remédio, seja ele o que for. Então, não há pecado nenhum em você ser comissionado. Legal. Tá? Fala-se muito do conflito de interesse, mas confundem as coisas. Porque, na verdade, o que a gente tem que explorar, o que a gente tem que educar e o que a gente tem que bater o martelo, né, para o amadurecimento desse mercado, de novo, eu já falei aqui no início, é ética e conduta profissional. Então, a partir do momento que eu tenho um critério ético
dentro de mim, a partir do momento que eu tenho aqui uma conduta profissional que eu tenho que exercer, e a partir do momento que eu tenho a transparência como um drive meu, eu mitiguei o conflito de interesse. Perfeito. Eu vou estar pensando de forma fiduciária no meu investidor final. Então, esse é o ponto que a associação tenta passar como mensagem aos jovens profissionais que estão entrando no mercado e aqueles que já estão em atividade. Boa. Ah, mas vai ter aquele cara que vai fazer aquela operação porque ele recebeu uma comissão na frente. Ah, mas tem aquela corretora que criou aquele produto que vai travar, que vai fazer, que não sei o quê. Bom, a gente sabe que a guerra comercial, ela existe também em todas as atividades e Em que a todos gente os sabe setores, que né? em todos os setores a pessoa vai no limite da regra da legislação tentando Maximizar seus ganhos. maximizar seu ganho. Então também acho que não tem, dentro de um mundo capitalista que a gente vive, também não vejo nenhum pecado nisso, não vejo nada de errado nisso, né? O que tem que haver é o discernimento das A pessoas. ética, A como você ética, a falou, conduta. e a conduta E profissional. outro ponto importante, como recado para os jovens também, né? Não busquem resultado imediato, não busquem resultado hoje. Pensem que a vida de vocês está só começando. Pensem que vocês têm uma história, uma trajetória para construir. E tenham certo uma coisa: a principal regra que vai te levar numa vida longa no mercado financeiro de capitais é a confiança, é o trust. Ok. E a confiança é no fio de bigode. O mercado financeiro de capitais é o único mercado no mundo em que você negocia bilhões de boca. Perfeito. Comprou, fechou, você vai no dia da liquidação, você vai lá e liquidou. Fechou Não tem aquele negócio. troço, desistir. Porque se a pessoa desiste, ela simplesmente nunca mais opera no mercado financeiro. Tá certo. Tá? Então, quando você for tratar o seu cliente, né, não pense o que eu vou ganhar desse meu cliente hoje, mas pense o que eu posso construir junto com esse meu cliente para o amanhã. Porque a sua vida tem que estar seguindo junto com a vida desse cliente. Sabe o médico da família? Sabe o advogado de confiança? Esse é o seu papel Esse do profissional assessor. de investidor, é esse o papel dele. Legal, Então, legal. mesmo que ele faça uma operação hoje e que ele não vai ser remunerado, ele tem que pensar que ele está fazendo o melhor para o cliente dele, que aquele cliente dele vai ficar feliz, vai ficar satisfeito. E que você chega para ele e fala: puxa, Davi, você não pode me apresentar o seu primo, um seu amigo, um parceiro teu que eu possa ir lá tentar pegar como cliente? E aí eu acho que começa aí, Chico, e até para vocês entenderem, tá? A gente se alongou bastante dentro dessa pauta, porque é uma pauta muito quente, ainda tem muito assunto, tem outros pontos aqui que eu queria tirar de dúvida com o Chico, a gente vai ficar para os próximos aí, mas o Chico ele pegou aqui um ponto que ele traz que pra gente é muito importante, até para vocês entenderem. Dentro da nossa operação da Magnet, a gente tem aí pouco mais de 800 profissionais que usam a nossa plataforma. São mais de 50 mil investidores ali dentro. E a gente tem visto, Chico, eu até comentei com você mais cedo, e talvez o termo ou a palavra que eu venho usar aqui não seja o mais adequado, mas eu tenho visto uma ansiedade, às vezes um pequeno despreparo desses profissionais que estão no mercado com a geração de resultado, né? A gente vê, aí eu estou trazendo muito do que é a nossa realidade ali dentro, operando com os escritórios, operando com os profissionais, a gente consegue perceber que tem muitos profissionais que eles estão negligenciando o core dessa ótica profissional, que é o relacionamento com o cliente. A gente vê muitos profissionais muito angustiados em captar, não exerce o papel de maneira adequada na construção de relacionamento, operações às vezes desestruturadas quanto a pensar em marketing, a pensar em captação de cliente, a fidelização de cliente. A gente vê muita gente querendo usar inteligência artificial, automação, um monte de coisa para poder pseudo gerar eficiência, mas no final do dia a gente está vendo que o core, que é o relacionamento efetivo na ponta com o cliente, está começando a deixar a desejar. E isso, obviamente, está gerando consequências que são escritórios, às vezes, que estão com rua abaixo, escritório que vem perdendo assessores, estão saindo, estão migrando, estão indo para outros lugares. Por quê? Porque não vão gerando os resultados que são necessários. E aí vai muito ao encontro do que você está dizendo aqui agora, que o que é importante dentro da profissão,
que é importante dentro da operação é a construção do relacionamento. Por quê? Porque você consegue pegar uma indicação, você consegue aumentar o share of wallet. Então, o que que adianta a gente estar se investindo milhares e milhares de dinheiro aí em inteligência artificial, em automação de processo, em um bocado de recurso, se a gente está deixando o maior ativo da operação do escritório de investimento, que é o relacionamento com seus clientes, de lado. Então, assim, fiquem atentos, porque o Chico traz isso e eu, assim, Chico, estou compartilhando aqui uma dor que a gente vê e uma frustração, de certa forma, quando a gente vê operações que poderiam estar muito melhores e elas acabam não estando porque ela está na guerra entre captar cliente e esquece de fazer o relacionamento com os clientes. Então, Exatamente. cara, Talvez seja aí a principal equação a ser resolvida, né, para que você obtenha sucesso aí no médio e longo prazo. E assim, eu concordo com você que não é uma coisa tão simples, tão fácil, principalmente quando a gente analisa o raio-x do investidor no Brasil, né? uhum, Você já tem uma poupança interna doméstica que tem muita dificuldade de crescer nas últimas décadas. Você tem um percentual relativamente baixo de brasileiros com potencial de investimento. Se você analisa esse percentual baixo de brasileiros com potencial de investimento, você vai identificar que uma maioria é bastante conservadora e coloca os seus recursos na poupança, né? Você vai ficar surpreso ao saber que desse percentual apenas 2% opera na economia real, ou seja, compra ações. Você vai ficar surpreso ao ver que apenas 5% desse pequeno percentual opera em títulos públicos federais, que talvez seja aí o custo de oportunidade, o ativo de menor risco uhum. do país, né? E você, por outro lado, vai deparar que 15% opera no BET, no mínimo uma vez por dia, e que 15% compra criptoativo. Então, quando a gente pega isso no final do ano, a fila nas lotéricas da Mega Sena da Virada, quando a gente pega a propagação de pirâmides financeiras em 2025, que é algo que eu achei que tinha morrido na década de 80, mas que até hoje todo dia você ouve falar de uma pirâmide financeira nova surgindo, e o brasileiro cai, né? Me dá um cenário um pouco mais triste, sabe? Me dá um cenário de desesperança que a sociedade brasileira tem, né? De conseguir ter uma vida melhor. Então o cara acredita no Papai Noel, ele acredita no ganho rápido, ele acredita no cassino, ele acredita no jogo, ele acredita no risco. Ele fala, eu tenho tão pouco que eu vou para o all-in. Ele sempre tá no all-in, né? Ele tá sempre no all-in. Para mim, tanto faz eu não ter nada e jogar tudo para tentar ganhar alguma coisa, vai que eu ganho, eu ganhei alguma coisa, vai ser muito mais rápido do que eu acumular com trabalho, com meu salário mensal. Porque o custo de vida é alto e eu ganho pouco. Então, assim, é um cenário que você começa a aprofundar ele, traz um pouco de preocupação, tá? O que eu quero dizer com isso é que você, então, tem diversos perfis de investidores no Brasil, né? Mas que, majoritariamente, esse perfil, ao longo das décadas, ele tem se mostrado um perfil conservador, ou seja, rentista, ele gosta de juros, ele gosta de viver de forma passiva, ou ele gosta de imóveis que dá a falsa segurança de que o patrimônio dele está ali, né? Não surgindo um terremoto e não derrubando o meu imóvel, meu patrimônio está ali seguro. Tudo que foge a isso é um trabalho que o profissional de investimentos precisa ter muita habilidade para convencer o investidor a fugir desses dois Das riscos. bets, né? Das Pois é. apostas. Olha que coisa, olha a conexão que o Chico tá fazendo. Chico, que louco isso aí que você tá fazendo, tá? Que você tá conseguindo agora mostrar, e você, assessor, presta atenção, cara. Eu acho que é simples o que o Chico tá tentando dizer. A gente tem uma quantidade da população muito pequena que ela não está nas bets, elas não estão nas lotéricas. A gente tá falando que isso é muito pequeno. E ele tá dizendo aqui que é tipo assim, são essas pessoas que precisam do relacionamento efetivo porque elas são conservadoras. Se elas são conservadoras e juristas, elas gostam de juros, cara, automaticamente o tempo e o relacionamento vai gerar resultado. Exatamente. E aonde que você, assessor, pode explorar esse relacionamento?
com as atividades complementares que a Resolução 78 permite hoje, de forma oficial, que você faça. Então, a partir do momento que você tem o relacionamento, você tem a possibilidade de explorar o cross-sell Sim. e buscar outras formas De geração de buscar receita. uma recorrência sem precisar colocar muito risco No dinheiro do no cliente. dinheiro do seu cliente. Eu vou dar um exemplo, Chico, que a gente aí, agora você pegou mais um ponto e assim, pô, muito legal. Eu até falei pra você que 1 hora é muito pouco pra gente bater um papo, porque pra mim são 3 horas de conversa muito boa. Mas assim, você tocou mais um ponto. O que a gente tem visto de escritórios, assim como eu falo do como é triste ver operações desestruturadas que, tipo assim, pô, acabam ali colocando como primeira linha a captação, 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 sem um processo estruturado e acaba esquecendo dos clientes que estão dentro de casa e meio que não cresce, acaba não crescendo. Eu vejo do outro lado grandes operações que assim, porra, como eu falei para você, pô, a gente teve clientes agora que, mais 70 licenças assim, tipo, num mês. Pô, isso é bom pra caramba, ok. Mas a gente vê outras operações com uma saúde absurda por causa disso, Chico, porque elas entenderam que eu trago o Francisco Amarantes aqui como cliente, eu trouxe um CPF, mas se eu atendo ele muito bem, eu posso trazer a PJ do Chico. Se eu atendo ele muito bem, eu posso trazer mais alguém da família dele, que eu posso trazer mais um CNPJ. Mas só que dentro do CNPJ do Chico, eu posso trabalhar um crédito estruturado, eu posso trabalhar outras operações ali dentro, e dentro da operação do próprio Chico, da PJ do Chico, eu tenho sócios do Chico, eu tenho funcionários do Chico, então você começa a criar uma teia de relacionamento positivo e que isso vai acontecendo. A gente vê isso com algumas outras operações que elas vão Pensa crescendo. no funil de vendas invertido, Perfeito, Chico. Um funil de vendas investido. né? Uhum. Comercialmente, fala-se muito do funil de vendas. Isso. Mas o que é o funil de vendas? É o 1101. Vai num evento, pega cartão de todo mundo, pega a lista de todo mundo e joga dentro do funil, né? Vai sair um. Estatisticamente, para cada 1.000, você consegue contactar 100 qualificados, desses 100, um gera negócio. Perfeito. Né? Isso é um número mundial estatístico. Sim, né? sim. Assessoria de investimento, por ser uma coisa muito personalista, né? Assim como a consultoria ou o planejamento, pensa num funil invertido. Eu posso ter Tem que me gera 1.000. cliente que pode te gerar 1.000. Perfeito. Um cliente satisfeito vai contaminar outros 5 clientes que vão ficar satisfeitos. Um cliente insatisfeito vai te levar 5 clientes embora. Perfeito. Com detalhe, esse que vai embora não volta nunca mais, dificilmente volta. Porque se for embora, ele foi por algum motivo que tá naquela coisa que eu falei no início também da confiança, do trust. Que Perdeu é a o confiança. ponto. Perdeu a confiança, não volta mais. Gente, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. A gente tem um quadro aqui que vocês conhecem, que é o quadro da curiosidade. E daqui a pouco aí o Chico vai contar alguma curiosidade dele aí. E depois, Chico, a brincadeira, eu te pergunto a curiosidade e depois você aqui vai me perguntar uma curiosidade e tal. Eu vou contar alguma coisa. Gente, eu nem sei mais o que contar, porque tanta gente que vem aqui é uma curiosidade. Eu acho que eu vou inverter esse quadro. A curiosidade vai ser daqui para lá e acabou. Não vai ter curiosidade trocada, tá? Mas eu tenho certeza que vocês que estão nos acompanhando, quer saber mais algum tipo de informação, vocês podem acessar o Instagram da BAI, o LinkedIn da BAI, ou acessar o Chico, ter o conhecimento de como é o dia a dia da associação, descobrir ali alguns tipos de conteúdo que vão ajudar vocês, entrar no site da associação, lá tem muito conteúdo legal. Vocês também podem acessar a Magnet Customer, acessar o nosso site, tem conteúdos muito legais lá, tem o nosso blog que ajuda vocês profissionais a entender um pouco mais de como construir relacionamento com seus clientes e gerar negócio. Lá também tem vários e-books, enfim, temos vários materiais que vão ajudar os profissionais aí dentro do mercado. Então, se você é um assessor, um profissional que está atuando no mercado financeiro, seja consultor, planejador, um gestor, um multifamily office, um single family office, enfim, você que atua no mercado financeiro, fique à vontade, pode procurar a Magnet Customer, pode procurar a BAI, quer se profissionalizar mais, ter mais conteúdo, aprender um pouco mais, acesse a Melver Educação e aí vocês vão conseguir compreender um pouco mais como esse ecossistema vai ajudar vocês aí dentro do mercado, tá bom? Chico, seguindo agora com esse último pedaço do nosso quadro, gente, eu lamento, eu acho que a gente queria conversar com o Chico aqui mais umas 3 horas. Chico, eu já vou te fazer mais outros convites, tá? Para você participar, você gravar mais conteúdo conosco, pra gente ir ajudando e quem sabe aí sai aqui um quadro meio
constante de um canal, de a gente falar mesmo da profissão, de a gente estar com esse bate-papo mais solto, mais à vontade, e colocar isso disponível lá no site da ABAE, Super e bacana. colocar isso no Vamos em canal no frente. YouTube, enfim, a gente tentar fazer algo, porque eu acho que são discussões do dia a dia, Chico. A Sim. gente falou coisas aqui que são assuntos quentes. Sim. A gente não tá falando de coisa, estamos inventando. Não, são coisas do dia a dia. E agora pensa, todos os dias existem fatos novos que vocês profissionais precisam estar antenados. Então, as corretoras, cada elas têm os morning call, né? A gente pode criar o nosso, Chico, e Podemos. todo dia a gente falar alguma coisa bem legal. Enfim, eu acho que vamos começar a sair aqui algumas ideias bem interessantes. Mas, gente, vamos lá para o último quadro nosso, a última parte, que é a parte da curiosidade. Chico, conta uma curiosidade que, assim, poucas pessoas talvez saibam aí do Chico, do trabalho que você faz, de tudo que você faz. Conta uma curiosidade pra gente aí. Rapaz do céu, agora você me pegou, né? Chico, você tem história. Gente, ó, eu vou falar aqui de uma história do Chico, que aí é uma puta curiosidade, mas pra mim, e não tanto pra ele, mas é porque ele é um cara que conecta os pontos de uma maneira singular. O Chico me convidou para um lançamento do livro de a pessoa que foi... Roberto Teixeira da Costa, que foi o primeiro presidente da CVM. Olha, o primeiro presidente da CVM. Em 1976, completou esse ano, o ano passado, final do ano passado, 90 anos de idade, uma pessoa extremamente lúcida, foi ministro de Estado, enfim, uma pessoa com bastante história, e que, se o nosso mercado de capitais hoje atrai tantos profissionais de investimento, a gente deve agradecer ao Dr. Roberto Teixeira da Costa, que foi quem construiu os principais alicerces e a fundação do mercado de capital brasileiro. Olha só, então, esse rapaz aqui, o Francisco, o Chico, ele me convidou para o lançamento desse livro. Nesse lançamento do livro eu conheci tanta gente, tanta personalidade, e dali nasceram coisas novas, coisas legais que estão indo no mercado. Aguarde e confie que em breve terá novidade aí da ABAE, da Melver e de um outro play aí que essa é uma curiosidade bacana, porque tem muito a ver com o início da conversa, que era a sua preocupação com os jovens assessores de investimento. Né? Então, muito desse projeto que a gente, juntos, né, a gente conseguiu desenvolver lá nesse encontro desse lançamento do livro, e que no dia 25 oficialmente a gente assina o contrato entre as três partes envolvidas. A gente espera poder estar formando e podendo trazer para o mercado de investimentos jovens profissionais bastante capacitados, né? Não só com a própria estrutura que eu vou falar aqui o nome que o CIEE, o Centro de Integração Escola Empresa, desenvolve já há algumas décadas no nosso país, né, na inserção de profissionais no mercado de trabalho, mas principalmente por toda roupagem educacional que a Melver vai dar para esse profissional, que a gente quer disponibilizar aos 1.380 CNPJs em atividade no país a possibilidade deles contratarem estagiários em terceiro, quarto ano de faculdades de engenharia, economia e administração, né, para que ele possa, desde o seu início profissional, já participar de uma cultura do mercado financeiro, enfim, e seja aí um profissional, quem sabe, aí que trilhe, que tenha sucesso aí para frente. Que massa, então essa cara. talvez seja aí a curiosidade aí que o Davi queria que eu falasse aqui. Então... Acabei, eu falei em primeira mão. Então queria agradecer mais uma vez o CIEE, no nome de Humberto Casagrande, presidente do CIEE lá de São Paulo. Quero agradecer muito aqui o Raoni, agradecer ao Nasser, toda a equipe aqui da Melver, por estarem junto conosco nesse projeto, e a gente tem certeza que ele vai dar resultado. Maravilha, gente, essa curiosidade aí é tipo assim, ela brotou, tá? De uma sensibilidade fantástica do Chico em me conectar no evento e tal, e a gente conversando, cara, um evento maravilhoso, conversa muito boa, e de uma provocação do presidente do CIE sobre como a gente ia ajudar, o que a gente estava fazendo, a provocação dele partia assim, o que vocês estão fazendo então para ajudar os jovens aí, né? Falei, Chico, a gente pode fazer isso, conectar os pontos, e é disso, gente, o network, ele gera isso, e a gente está falando aqui da transformação da vida de milhares e milhares de jovens, porque eu vim da periferia, foi até o ponto que me chamou muito a atenção lá, quando eu conversei com o presidente ali do CIE, foi isso, que eu falei, cara, eu vim aqui falar contigo porque eu passei pelo CIE, eu fui do CIE, e hoje estou aqui, e ele naquilo ali, tipo assim, pegou, e para mim vai muito ao encontro daquilo que eu já faço, que é esse trabalho social, de procurar ajudar, de estar ali conectando
o jovem da periferia que outrora não tem oportunidades ou não tinha oportunidade, não tinha acesso ou, sei lá, não entendia que era possível chegar ao mercado financeiro, e essa iniciativa da ABAE, junto com a Melver Educação e o CIE, eu tenho certeza que vai ajudar vocês aí dentro do mercado, tá? Chico, obrigado por estar aqui conosco. Cara, tô muito feliz com isso e espero que a gente continue trilhando um caminho próspero e sustentável para o mercado financeiro. Vamos juntos. É sempre muito importante para mim poder aprender um pouco aqui com você, Davi. Conta Maravilha. com a gente. Obrigado, um abraço. Chico. Tchau, tchau. Até mais, gente.